Belezinha, meus feras? Vamos na sequência. Anotaram tudo, anotaram legalzinho, beleza? Agora na sequência, galera, eu preciso chamar a atenção de vocês para a quarta propriedade coligativa, que é a pressão osmótica. Só que para a gente entender legalzinho a pressão osmótica, primeiro, galera, a gente precisa revisar legal, entender legal o que é a osmose, tá? O conceito da osmose, vocês têm legalzinho no juízo por causa da biologia. Mas a gente vai precisar destacar aqui no módulo. Então, vamos lá? Osmose, completem, meus feras, é o fenômeno no qual o solvente, soluto não, hein? Soluto não, solvente, é o fenômeno no qual o solvente passa de um meio, coloquem, menos concentrado, para um meio mais concentrado, do menos concentrado para o mais concentrado, atravessando uma membrana semipermeável. Nesse espaço aí embaixo, galera, a gente vai trabalhar legalzinho esse esquema, tá? Primeiro prestem atenção, depois vocês vão copiar esse esquemazinho, tá? Venham legalzinho aqui comigo, galera. Nós temos um recipiente e esse recipiente ele é dividido ao meio por uma membrana semipermeável, MSP, membrana semipermeável, beleza? De um lado, galera, nós temos uma solução menos concentrada. Do outro lado, nós temos uma solução mais concentrada. A osmose é um processo natural e espontâneo. A osmose ocorre espontaneamente, galera. Então, naturalmente, espontaneamente, o solvente, ele começa a passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O meio menos concentrado eu vou chamar de meio 1. O meio mais concentrado eu vou chamar de meio 2. Galera, qual é o objetivo da osmose? Por quê? Por que a osmose ocorre? Simples. O objetivo da osmose é fazer com que ocorra isso daqui, galera. É fazer com que a concentração do meio 1, deixa eu colocar aqui melhor para a gente, é fazer com que a concentração do meio 1 e a concentração do meio 2 se igualem. Esse é o objetivo da osmose. Quando as concentrações se igualam, a osmose acaba, a osmose finaliza, belezinha? Então, repetindo, o objetivo da osmose é fazer com que as duas concentrações elas venham a se igualar. Quando as duas concentrações se igualam, a osmose finaliza. Beleza?
Legalzinho? Agora segurem a caneta só mais um pouquinho, continuem aqui comigo, depois vocês copiam tudo. Galera, chegamos agora na quarta propriedade coligativa, que é a pressão osmótica, beleza? Vamos destacar legalzinho aqui no módulo o conceito de pressão osmótica. Destaque, meus feras, diz assim: trata-se de uma força aplicada sobre o meio mais concentrado com o objetivo de interromper o processo da osmose. Opa, galera, pressão osmótica é uma força aplicada sobre o meio mais concentrado com o objetivo de interromper o processo da osmose, tá? No espaço que temos aí embaixo, vamos trabalhar legalzinho esse esquema. Primeiro prestem atenção, entendam legalzinho, depois vocês vão copiar. Meus feras, nós temos um recipiente. Esse recipiente é dividido ao meio por uma membrana semipermeável. De um lado, meus feras, de um lado, nós temos um meio menos concentrado, beleza? Do outro lado, nós temos um meio mais concentrado. Naturalmente, espontaneamente, a osmose ela passa a ocorrer, ou seja, o solvente começa a passar do menos concentrado para o mais concentrado. Agora vamos fazer o seguinte: se eu e você, prestem atenção, se eu e você pegarmos uma tampa, só que essa tampa recebe um nome bonito. Essa tampa passa a ser chamada de êmbolo. Então, se eu e você pegarmos um êmbolo, uma tampa, e colocarmos esse êmbolo sobre o meio mais concentrado, galera, e aplicarmos uma força, aplicarmos uma pressão sobre esse êmbolo, sabe o que vai acontecer? Olhem para cá, meus feras. Olhem, entendam a lógica do processo. Olhem legalzinho aqui, tá? O solvente vai passando, o volume vai aumentando. O solvente vai passando, o volume vai aumentando. Só que a gente colocou a tampa, o êmbolo, e a gente está apertando esse êmbolo. Galera, quando a gente coloca a tampa, o êmbolo, e aperta, a gente não permite mais o volume aumentar. Colocamos a tampa, o êmbolo, apertamos. O volume não tem como aumentar. Se o volume não tem como aumentar, então a água, o solvente, ele vai parar de passar, beleza? O solvente, ele vai parar de passar. Ou seja, o fluxo do solvente é interrompido. E galera, se o fluxo do solvente, a passagem do solvente é interrompida, a osmose é interrompida. O solvente não passa mais. Interrompemos o processo da osmose, ok? Então, meus feras,
essa pressão que nós aplicamos sobre o meio mais concentrado para interromper a passagem de solvente, essa pressão, ela é chamada de pressão osmótica, E a pressão osmótica, ela é representada pelo π. A pressão osmótica, ela é representada pelo π. Belezinha? Então eu vou repetir mais uma vez, porque eu não quero deixar dúvida nenhuma. A osmose é um processo espontâneo, um processo natural, onde o solvente passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Quando a gente pega uma tampa, um êmbolo e coloca sobre o meio mais concentrado e depois aplica uma força, aplica uma pressão sobre esse êmbolo, a gente evita que o volume aumente. Se o volume não pode mais aumentar, então o solvente ele para de passar e a osmose ela é interrompida. Essa força, essa pressão aplicada sobre o meio mais concentrado para interromper a passagem de solvente, nós chamamos de pressão osmótica, e a pressão osmótica ela é representada pelo π, ok? E ela é a nossa quarta propriedade coligativa. Então, meus feras, se liguem legalzinho aqui comigo, tá? 4 propriedades coligativas. 4. Tonoscopia, abaixamento da pressão de vapor. Ebulioscopia, aumento da temperatura de ebulição. Crioscopia, abaixamento da temperatura de congelamento. E a quarta propriedade coligativa é a pressão osmótica. Beleza, beleza? Legalzinho, legalzinho? Massa, galera. Agora, na sequência, eu quero e eu preciso chamar a atenção de vocês para esse terceiro tópico. Classificação das soluções quanto às pressões osmóticas, tá? Meus feras, continuem legalzinho aqui comigo. Vão já copiar. Nós temos aqui um recipiente dividido ao meio por uma membrana semipermeável. De um lado, galera, nós temos o que eu vou chamar, beleza, de meio A. Do outro lado, nós temos o que eu vou chamar de meio B. Ou então podemos chamar de solução A, solução B, certinho? O que acontece? Meus feras, esse meio A, ele apresenta uma concentração e naturalmente apresenta uma pressão osmótica. O meio B apresenta uma concentração e naturalmente também apresenta uma pressão osmótica, tá? Então, cada solução, cada meio, apresenta uma concentração e uma pressão osmótica. Meus feras, antes de eu continuar, prestem bem atenção na observação que eu vou colocar aqui pra gente, tá? É uma observação muito importante, muito importante. Quanto maior a concentração, quanto maior a concentração, maior a
pressão osmótica. Belezinha? Essa observação, ela é muito importante. Quanto maior a concentração, maior a pressão osmótica. Então agora vamos fazer o seguinte, galera. Vamos comparar as concentrações do meio A e do meio B e vamos comparar as pressões osmóticas do meio A e do meio B. Beleza? Se, olhem para cá. Se, galera, se a concentração do meio A for igual à concentração do meio B, então, meus feras, então a pressão osmótica de A será igual à pressão osmótica de B. Quando as concentrações são iguais, então, galera, as pressões osmóticas também são iguais. E esses dois meios, essas duas soluções, elas são classificadas de meios isotônicos. Meios isotônicos. Então, meios isotônicos são aqueles meios, aquelas soluções que apresentam concentrações iguais ou praticamente iguais, tá? Concentrações iguais ou praticamente iguais, pressões osmóticas iguais ou praticamente iguais. E aí os meios, as soluções são isotônicas. Belezinha? Essa é a primeira situação. Agora, galera, segunda situação. Se a concentração de A for maior que a concentração de B, então, meus feras, então, quem tem maior concentração tem maior pressão osmótica. Então, a pressão osmótica de A é maior que a de B. E aí, meus feras, se liguem legalzinho no que eu vou dizer agora. Aquele meio, aquela solução mais concentrada, ela é chamada de meio hipertônico. Belezinha? O meio hipertônico é aquele mais concentrado. Aquele meio, aquela solução menos concentrada, ela passa a ser chamada de meio hipotônico. Meio hipotônico, tá? Então, concentrações iguais, pressões osmóticas iguais, meios isotônicos. Quando as concentrações são diferentes, as pressões osmóticas são diferentes. A solução mais concentrada é o meio hipertônico e a menos concentrada é o meio hipotônico, tá? Belezinha? Inclusive, galera, para gente fixar bem legalzinho meio hipertônico e meio hipotônico, tem um exemplo que eu sempre gosto de citar. É quando a gente entra na água do mar. Galera, sempre que a gente entra na água do mar, naturalmente, espontaneamente, passa a ocorrer osmose. A nossa pele é um meio menos concentrado. A água do mar
é o meio mais concentrado. Então, naturalmente, espontaneamente, a água começa a sair do nosso organismo, da nossa pele e a passar para a água do mar. É tanto que quando a gente demora muito tempo na água do mar, quando a gente sai, a pele está ressecada. Por que a pele está ressecada? Porque ocorreu osmose. Então, comparando a nossa pele, o nosso organismo, com a água do mar, galera, a água do mar é mais concentrada, é o meio hipertônico. A nossa pele, menos concentrada, é o meio hipotônico. Beleza, beleza? Então, sempre que vocês entrarem ali na água do mar, estiver tomando aquele banho legalzinho, beleza? Depois que a praia voltar a ser liberada novamente, lembrem que está ocorrendo osmose. Nosso corpo, nosso organismo é o meio menos concentrado, hipotônico. A água do mar, mais concentrado, hipertônico. Belezinha? Legalzinho, legalzinho, meus feras. Então agora copiem tudo para a gente continuar. Beleza, meus feras? Anotem legalzinho. Galera, para a gente fechar 100%, né, o conteúdo de propriedades coligativas, só falta agora a gente trabalhar esse quarto tópico, que é chamado de osmose reversa. E o próprio nome, ele já direciona. Ô galera, o que é osmose? É a passagem do solvente do meio menos para o meio mais concentrado. O que é a osmose reversa? Reversa é o contrário. É quando o solvente passa do mais concentrado para o menos concentrado. Osmose reversa é o contrário da osmose, belezinha? Completem aí, galera. Aplicando-se no meio mais concentrado, uma força, coloquem com letras maiúsculas, força. Então, aplicando-se no meio mais concentrado, uma força externa superior à pressão osmótica, a transferência de moléculas do solvente é revertida. Reverso. Alisson, como é que essa osmose reversa ela vai acontecer? Vamos legalzinho aqui comigo. Vamos trabalhar esse esquemazinho para a gente compreender legal. Olhem para mim, galera. Já vocês vão copiar. Nós temos aqui um recipiente. Esse recipiente vai ser dividido ao meio por uma membrana semipermeável. De um lado, galera, nós temos um meio, beleza, que é menos concentrado. Meio menos concentrado. Do outro lado, o meio mais concentrado. Vamos lá, galera. Meio mais concentrado. Naturalmente, espontaneamente, a osmose começa a ocorrer. Ou seja, meus feras, o solvente, ele começa a passar do menos para o mais concentrado. Isso aqui é osmose. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar a tampa, vamos pegar o êmbolo, galera. E vamos colocar essa tampa, esse êmbolo, sobre o meio mais concentrado.
Aí vamos aplicar, meus feras, vamos aplicar, beleza, a pressão osmótica. Quando a gente aplica a pressão osmótica, lembrem, a gente aperta o êmbolo, a gente não permite que o volume aumente. Como o volume não pode mais aumentar, então o solvente ele deixa de passar. O solvente deixa de passar. A osmose ela foi interrompida, beleza? Isso, pressão osmótica. Galera, só que vamos fazer o seguinte, vamos apertar mais, vamos aplicar sobre esse êmbolo, beleza? Vamos aplicar sobre ele uma força, galera, uma força que seja maior do que a pressão osmótica. Quando a gente aplica sobre o êmbolo uma força maior do que a pressão osmótica, galera, a gente vai apertar. A gente vai apertar tanto, que a gente termina empurrando o solvente, termina empurrando a água no sentido contrário. Beleza? E quando o solvente, quando a água é, vamos dizer assim, né, empurrado no sentido contrário, aí a gente passa a ter a osmose reversa. Então, o conceito de osmose reversa, o conceito é esse. É uma força aplicada sobre o meio mais concentrado, que é maior do que a pressão osmótica, e essa força empurra o solvente no sentido contrário. Empurra o solvente no sentido mais concentrado para o menos concentrado. Ou seja, empurra o solvente no sentido contrário ao da osmose. Por isso passa a ser chamado de osmose reversa. Legalzinho, galera? Agora, meus feras, uma observação importante pra gente, tá? Vocês vão anotar essa observação aí. A osmose reversa é uma técnica de dessalinização. É uma técnica de dessalinização. Já ouviram falar em aparelhos que são chamados de dessalinizadores? Dessalinizadores são aparelhos que aplicam a técnica da osmose reversa. E essa técnica, olhem para cá, galera, e essa técnica da dessalinização, essa técnica da osmose reversa, ela permite que a gente obtenha uma água menos salgada, uma água menos salobra, a partir de uma água mais salgada, mais salobra, tá? Às vezes, principalmente no interior, a galera cava para obter água, né? Faz aquela cisterna. Só que às vezes a água vem muito salgada, ela vem salobra. Então utiliza-se dessalinizadores que vão transformar
essa água salobra em uma água, vamos dizer, potável. Então, a partir da osmose reversa, a gente consegue obter água potável a partir de uma água salobra. Então, se vocês pegarem alguma questão falando de dessalinização, resposta: osmose reversa. Beleza, meus feras? Entenderam legalzinho? Então, anotem. Com isso, nós fechamos toda a teoria de propriedades coligativas. Anotem para a gente detonar as questões, beleza? Copiem, galera. Galera, vamos lá, vamos detonar legalzinho aqui as 4 questões de propriedades coligativas para a gente fechar 100% esse capítulo 2, beleza? Acompanhe legalzinho no módulo. Questão 1, ela coloca assim: tendo em vista, sublinhem, o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com seu vapor. Galera, essa questão 1, ela aborda o equilíbrio entre um líquido e um vapor. Deixem eu explicar quando esse equilíbrio ocorre. Olhem legalzinho para cá. Nós temos um recipiente e aí dentro desse recipiente nós vamos colocar um líquido volátil. Por exemplo, água, éter, álcool, acetona, beleza? E aqui nós temos o líquido, certinho? Cada pontozinho desse vai representar uma molécula desse líquido. Galera, então líquido volátil. Só que líquido volátil evapora, beleza? Então, aos poucos, as moléculas do líquido começam a evaporar. Começam a passar do estado líquido para o estado de vapor. Belezinha? Então a gente tem isso aqui, galera. Líquido passando para vapor. Se liguem, se o recipiente estiver aberto, o vapor ele sai e se dispersa no ar atmosférico. Se o recipiente está aberto, o vapor sai e vai embora. Agora, se esse recipiente, galera, estiver fechado, colocamos uma tampa, fechamos o recipiente, galera, o vapor não tem como sair. Então, as moléculas do vapor vão se movimentando. E quando as moléculas do vapor se chocam com a superfície do líquido, as moléculas do vapor retornam para o estado líquido. Quando as moléculas do vapor se chocam com a superfície do líquido, o vapor volta para o estado líquido. Então ocorre isso daqui, galera. Olhem só, líquido passando para vapor, vapor voltando a ser líquido. Ou seja, galera, evaporação, condensação, evaporação, condensação. Meus feras, quando, deixem até eu ajeitar isso aqui, quando, beleza, quando a quantidade de moléculas que evapora se iguala com a quantidade de moléculas que condensa, meus feras,
a gente diz que o sistema ele entrou em equilíbrio. E escutem legalzinho o que eu vou dizer a vocês. Quando o sistema entra em equilíbrio, o valor numérico da pressão de vapor fica constante, ok? Então, galera, quando é que um líquido se encontra em equilíbrio com o seu vapor? Primeiro, quando o sistema é fechado. Segundo, quando a quantidade de moléculas que evapora se iguala com a quantidade de moléculas que condensa. E quando o sistema entra em equilíbrio, a pressão de vapor, ela agora fica com um valor constante, tá? Então, esse é o contexto dessa nossa primeira questão. Vamos lá, galera. Vamos julgar esses 4 itens aqui. Primeiro, a evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade? Sim. Olha aqui, galera. A mesma quantidade que evapora, igual a que condensa. Mesma quantidade na mesma velocidade. Mesma quantidade na mesma velocidade, tá? O item 1, meus feras, ele é verdadeiro. Item 2, circulem ou não? Circulem ou não? Não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor. Ô, galera, tem sim. Olha aqui. Líquido passa para vapor. Vapor volta para líquido. Líquido para vapor, vapor para líquido. Então, nós temos transferência de moléculas sim. Líquido vira vapor, vapor vira líquido. Terceiro, a pressão de vapor do sistema se mantém constante. Verdadeiro. Quando o sistema entra em equilíbrio, a pressão de vapor ela fica constante, tá? Item 4. A concentração do vapor depende do tempo. Ô, galera, a concentração do vapor está dizendo que depende do tempo. Não. Concentração do vapor depende, galera, da volatilidade do líquido. Depende da volatilidade do líquido, tá? Esse item 4 é falso. Estão corretos os itens 1 e 3, beleza? Nosso gabarito, letra A. Certinho? Belezinha, belezinha, belezinha. Massa, galera. Vamos agora para a questão 2. Essa questão 2, ela não é difícil não, mas ela exige bastante atenção da nossa parte. Vamos lá, ela coloca assim: considere clorofórmio, etanol e água. Tá aqui, galera. Clorofórmio, etanol e água. Todos líquidos à temperatura ambiente. A dependência das pressões de vapor dos 3 líquidos em função da temperatura é mostrada no gráfico a seguir. Galera, variação da pressão em função da variação da temperatura. Agora é que entra o detalhe, galera. Agora entra o detalhe. Sublinhem com bastante atenção. No topo de uma montanha, a água ferve a 80 graus Celsius. Lembrem que eu falei a vocês que à medida que a altitude aumenta, a temperatura de ebulição diminui. Então, nessa questão, nós estamos no topo de uma montanha e a questão diz que no topo dessa montanha
a água está fervendo a 80 graus Celsius. Dentro dos limites de erro de leitura dos dados, pode-se afirmar que, galera, primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, quando é que um líquido entra em ebulição? Não é quando a pressão de vapor dele se iguala com a pressão atmosférica, não é? Pressão de vapor se igualou à pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição. A questão está dizendo para a gente que nessa montanha a água ferve a 80 graus Celsius. Meus feras, vamos fazer isso daqui. Vamos marcar 80 graus Celsius. Vamos subir. Lembrem que essas curvas, elas são chamadas curvas de pressão de vapor. Curvas de pressão de vapor. Então vamos pegar 80 graus Celsius e vamos levar até a pressão de vapor da água. Beleza? Vamos levar até a pressão de vapor da água. E agora vamos trazer para o eixo da pressão. Ô galera, qual é o valor da pressão que nós temos aqui? Façam essa interseção e a gente vai observar que o valor é quase 400. Quase 400. Eu vou colocar, galera, 390, tá? No caso aqui, galera, milímetros de mercúrio. Então, no topo dessa montanha, nós acabamos de descobrir que a pressão atmosférica lá em cima é 390 milímetros de mercúrio. Por que que é 390 milímetros de mercúrio? Porque, galera, quando a pressão de vapor se iguala com a pressão atmosférica, a água ferve. Se a questão está dizendo que a água no topo da montanha ferve a 80 graus Celsius, é só fazer a interseção. E aí a gente descobriu que a pressão atmosférica lá no topo da montanha é 390 milímetros de mercúrio. Portanto, a letra A está errada, porque a letra A diz que a pressão atmosférica é igual a 800. Não, é aproximadamente 390 milímetros de mercúrio. Galera, muita atenção à letra B, muita atenção à letra B. A letra B diz assim: o clorofórmio, em sua temperatura de ebulição, apresenta pressão de vapor igual a do etanol, a 60 graus Celsius. Beleza? Eu vou ler novamente, galera. O clorofórmio, em sua temperatura de ebulição, apresenta pressão de vapor igual a do etanol a 60 graus Celsius. Vamos legalzinho aqui comigo. Primeira coisa que a gente descobriu. No topo da montanha, a pressão atmosférica é 390. Um líquido entra em ebulição quando a pressão de vapor dele se iguala com a pressão atmosférica. Então vamos igualar, galera. Vamos igualar, ok? Aqui está o clorofórmio. Então eu vou pegar 390, vou igualar com a pressão de vapor do clorofórmio e trago para o eixo da temperatura. Galera, essa temperatura aqui
que apresenta um valor igual, olhem aí, beleza? Façam a interseção. 40 vai dar 40 graus Celsius. Então, essa temperatura de 40 graus Celsius será a temperatura de ebulição do clorofórmio. Por quê? Porque a 40 graus Celsius, a pressão de vapor do clorofórmio está se igualando com a pressão atmosférica. Então, o clorofórmio, ele ferve a 40 graus Celsius, ok? Aí a letra B diz, o clorofórmio, em sua temperatura de ebulição, apresenta pressão de vapor igual à do etanol a 60 graus Celsius. Galera, iguala, olha para cá, iguala a pressão de vapor do etanol com a pressão de vapor do clorofórmio. Iguala. Faz agora a interseção. Traz para o eixo da temperatura. Deu 60 graus Celsius. Deu 60 graus Celsius, galera. Olha com bastante atenção. Deu sim. Então, a pressão de vapor do clorofórmio e a pressão de vapor do etanol se igualam, e quando elas se igualam, a temperatura de ebulição do etanol é 60 graus Celsius. Então, questão 2, o gabarito é a letra B, ok? Vejam se deu para entender legalzinho, tá? Qualquer coisa volta e assiste a explicação novamente, tá certo? Mas eu vou ler a letra B mais uma vez porque eu não quero deixar dúvida. O clorofórmio em sua temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição dele é 40. Apresenta pressão de vapor igual à do etanol, a 60 graus Celsius. Tá aqui, ó. A pressão de vapor do clorofórmio é igual à do etanol quando o etanol se encontra a 60 graus Celsius. Belezinha? Gabarito letra B. Comentando as letras C, D e E. Letra C. O etanol entrará em ebulição a uma temperatura menor, sublinha aí galera, menor que a do clorofórmio? Não, olha para cá. O etanol entra em ebulição a 60, o clorofórmio a 40. Então a letra C está errada. O correto não é menor, o correto é maior. Letra D. A água apresenta forças intermoleculares, sublinhem, mais fracas que a dos outros líquidos. Galera, lembram da ligação de hidrogênio, dipolo e o dipolo induzido? Água, ligação de hidrogênio, tá? O etanol também é ligação de hidrogênio. Agora, o clorofórmio não é ligação de hidrogênio, não. O clorofórmio, galera, é dipolo, beleza? Então, galera, a letra D está errada, porque diz que a água apresenta forças intermoleculares mais fracas que a dos outros dois líquidos. Galera, falso. Deixem eu aproveitar esse item, essa letra D, para lembrar uma coisinha a vocês. Olhem para mim, tá? A gente trabalhou isso em ligações químicas. Quanto maior a força de atração entre as partículas, maior o ponto de fusão, maior o ponto de ebulição. Dessas três substâncias, a água é a que apresenta maior ponto de ebulição. Se a água possui maior ponto, maior temperatura de ebulição, é porque na água
a força de atração entre as moléculas, ela é maior, ela é mais intensa, tá? Ela é mais forte. Então a letra D está errada porque diz que era mais fraca. Letra E. O etanol entrará em ebulição a 78 graus Celsius. Não, tá aqui, ó. No topo da montanha, onde a pressão atmosférica é em torno de 390 milímetros de mercúrio, o etanol entra em ebulição a 60 graus Celsius, beleza? Então, questão 2, meus feras, gabarito, gabarito. Letra B, belezinha, belezinha, belezinha. Legalzinho, legalzinho. Massa, meus feras. Então, sem perder tempo, virem a página. Vamos para a questão 3, questão do SESMAC. Ele coloca assim: um casal de brasileiros resolveu passar férias na Europa na época de inverno para festejar a neve. No dia em que chegaram, a temperatura caiu abaixo de 0 grau e nevou. No dia seguinte, ao saírem de casa, escorregaram na calçada que levava ao carro. Eles não conseguiam ficar em pé para chegar até o carro. Então, a esposa entrou em casa e voltou com um pote cheio de sal de cozinha. Jogando o sal sobre a calçada, eles conseguiram chegar até o carro. Como o sal resolveu o problema? Galera, já ouviram falar que o sal derrete o gelo? O sal derrete a neve. Por que que o sal derrete o gelo, derrete a neve? Derreter é fusão. Derreter é fusão. Então, quando a gente diz que o sal derrete a neve, o sal derrete o gelo, é porque o sal, ele baixa a temperatura de fusão da água, ele baixa a temperatura de fusão do gelo. Então, como o sal baixa a temperatura de fusão do gelo da água, o gelo derrete. O nosso gabarito, galera, é a letra C. O sal baixou, o sal diminuiu o ponto de fusão da água e aí o gelo derreteu. Belezinha? Gabarito, letra C. Então guardem no juízo, tá? O sal derrete o gelo. Por que que o sal derrete o gelo? Porque ele baixa, ele diminui a temperatura de fusão do gelo. Derreter, fusão, ok? Meus feras, vamos para a última questão, questão 4. Essa questão 4, galera, ela não é difícil não, mas ela requer um pouquinho de atenção e percepção da nossa parte. Vamos legalzinho. Temos 3 soluções de açúcar em água. Açúcar em água. Solução 1, solução 2, solução 3. As soluções 1 e 3 são postas em copos distintos. Com a solução 2, enchendo 2 saquinhos de celofane em forma de envoltório de salsicha. Tá aqui, galera. A solução 2, ela foi colocada dentro desse envoltório num formato de saquinho de salsicha. Os saquinhos são suspensos por um fio nos 2 copos, conforme esquema abaixo. Os saquinhos não vazam, todavia seu conteúdo muda de volume conforme assinalado no desenho. Vamos interpretar isso daqui. Meus feras, primeiro, nós pegamos esse saquinho contendo a solução 2
e mergulhamos dentro da solução 1, ok? Lembram de osmose? Lembram de osmose? Na osmose, o solvente, ele passa do menos para o mais concentrado. Quando eu vejo o saquinho de salsicha contendo a solução 2 murchando, porque aqui, galera, o saquinho murchou. Se o saquinho murchou, o que eu entendo? Eu entendo que ocorreu osmose. E o solvente da solução 2 passa para a solução 1. E aí, galera, o solvente sai da solução 2 e ela vai murchando. Belezinha? Então, o saquinho murchou porque o solvente saiu da solução 2, que é menos concentrada, e passou para a solução 1, que é mais concentrada. Beleza? Quando eu entendo que o solvente sai da solução 2 e passa para a solução 1, eu tenho que entender que a concentração 2 ela é menor do que a concentração 1. Por quê? Porque a osmose ocorre no sentido do meio menos para o meio mais concentrado. Beleza? Galera, vamos fazer essa mesma análise agora no recipiente aqui, nesse segundo recipiente. Observem que nesse segundo recipiente, o saquinho de salsicha, em vez de murchar, ele inchou. Ô galera, por que ele inchou, hein? Qual é a explicação para esse saquinho de salsicha inchar? Galera, só tem uma explicação. Ocorreu osmose. E o solvente, beleza, deixa eu colocar isso aqui, galera. E o solvente saiu da solução 3 e passou para a solução 2. Ou seja, o solvente, a água, sai da solução 3, entra na solução 2 e aí o saquinho de salsicha ele vai inchando. Qual é o sentido da osmose? Do menos para o mais. Se ela sai do 3, é porque o 3 é menos concentrado. Se ela passa para o 2, é porque o 2 é mais concentrado. Então, meus feras, eu entendo que a concentração 2 é maior do que a concentração 3, tá? O solvente, ele sai do menos e passa para o mais concentrado. Opa, galera! Então, agora a gente pode fazer uma conclusão geral. Olhem aqui. A concentração 1 é maior do que a concentração 2. E a concentração 2 é maior do que a concentração 3. Portanto, meus feras, a gente tem essa sequência aqui, tá? A concentração 1 é maior que a concentração 2 e a concentração 2 é maior do que a concentração 3. Beleza? Agora que nós chegamos nessa conclusão, agora nós vamos poder julgar essas 3 afirmações. Vamos lá, meus feras? Beleza? Primeira afirmação, ela coloca assim: a pressão de vapor da água, pressão de vapor,
Nas soluções anteriores, 1, 2 e 3, sublinhem, cresce, cresce. Na sequência, 1, 2 e 3. Pessoal, lembram que eu expliquei a vocês que quanto maior a concentração, menor é a pressão de vapor. Estão lembrados disso? Quanto maior a concentração, menor a pressão de vapor. Maior a temperatura de ebulição, menor a temperatura de congelamento. Então, meus feras, se dessas três soluções a mais concentrada é a 1, então a 1 ela tem a menor pressão de vapor. Vou organizar aqui. Pressão de vapor de 1 é a menor, porque 1 é a que tem maior concentração. Galera, a 3 é a menos concentrada. Se ela tem uma concentração menor, então ela tem uma pressão de vapor maior. Portanto, a terceira é a que tem a maior pressão de vapor. Eu vou repetir isso aqui para grudar legal. A mais concentrada, pressão de vapor menor. Eu expliquei isso antes. Ô galera, é lógico, se a mais concentrada tem menor pressão de vapor, então a menos concentrada tem uma pressão de vapor maior. O meio 2 é o intermediário. O meio 2 é o intermediário. Portanto, vamos ler o item 1 novamente. Ele diz: a pressão de vapor da água nas soluções anteriores cresce. Na sequência 1, 2 e 3. Está aqui, galera, crescendo, ó. 1, 2 e 3. 1, menor pressão de vapor. 3, maior pressão de vapor, tá? Portanto, galera, essa afirmação 1, ela é verdadeira. Nesse mesmo raciocínio, vamos à afirmação 2. Concentrem legalzinho. A temperatura de início de solidificação. Galera, solidificar é a mesma coisa que congelar. Então, a temperatura de solidificação, congelamento, no resfriamento, decresce. 1, 2 e 3. Pessoal, é só a gente aplicar o mesmo raciocínio. A solução que tem maior concentração, eu já expliquei a vocês, maior concentração, ela tem menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento. Então vamos aqui no raciocínio. Meus feras, a solução 1 é a mais concentrada. Então ela vai apresentar menor temperatura de congelamento. Se a mais concentrada possui menor temperatura de congelamento, então a menos concentrada tem maior temperatura de congelamento, ok? Então, a solução 1, mais concentrada, menor temperatura de congelamento. Solução 3, menos concentrada, maior temperatura de congelamento. A 2 vai ser a intermediária. A 2 será a intermediária. Então, galera,
O item 2 diz assim: a temperatura de início de solidificação, congelamento, no resfriamento, sublinha a palavra decresce. Decresce na sequência 1, 2 e 3. Galera, olha para cá. 1, 2 e 3 não está decrescendo, não está. Está crescendo. Menor na direção do maior. Está crescendo. Portanto, o item 2, ele é falso, ok? Do menor para o maior, isso é crescimento e não decrescimento. Item 3, para a gente fechar legalzinho. O item 3 é o mesmo raciocínio do item 1 e do item 2. O item 3 ele coloca assim: a temperatura de início de ebulição no aquecimento cresce. Na sequência 1, 2 e 3. Meus feras, eu vou repetir mais uma vez. A solução mais concentrada, ela tem menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento. Então vamos fechar legalzinho aqui comigo. A solução 1 é a mais concentrada. Então, meus feras, ela vai apresentar maior temperatura de ebulição. Se ela é a mais concentrada, ela tem a maior temperatura de ebulição. A solução 3 é a menos concentrada. Então, ela vai apresentar menor temperatura de ebulição. Galera, se a mais concentrada tem a maior temperatura de ebulição, então a menos concentrada, menor temperatura de ebulição. A solução 2 é a intermediária. A solução 2 é a intermediária. Então, vamos ler o item 3 novamente. A temperatura de início de ebulição no aquecimento cresce. 1, 2 e 3. Falso. Ela cresce do 3 para o 2 para o 1. Crescer, menor em direção ao maior. Então, meus feras, o item 3, ele está falso. O crescimento é 3, 2, 1. Beleza? Está correto apenas o item 1. Então, o nosso gabarito para essa quarta questão é a letra A. Ok? Galera, essa questão 4, ela foi um pouquinho exigente, mas o legal é porque ela faz com que a gente coloque no juízo aquela informação extremamente importante que eu passei para vocês, e vou fechar novamente, a aula de propriedades coligativas repetindo ela novamente. A solução mais concentrada, ela possui menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento. Beleza? Com isso, meus feras, nós fechamos propriedades coligativas, tá? Anotem as informações, detonem legalzinho nas questões. Surgindo alguma dúvida durante as questões, manda no privado que eu respondo para você. Beleza, meus feras? Aquele abração. Até a aula da semana que vem. Beleza?